Olá, pessoal, tentando manter com vocês a nossa frequência semanal de um vídeo, né, sobre histeria, que é o assunto que a gente está trabalhando. Eu tinha avisado que eu ia fazer uma live na semana passada e, de fato, isso aconteceu, foi bem interessante, mas nós vamos seguir. Eu tinha prometido trabalhar, ou melhor, começar a trabalhar os sonhos da Dora, né? O grande caso de Freud. Mas antes de trazer as considerações sobre os sonhos e mesmo entrar nas leituras que Lacan faz, eu vou, para quem não teve oportunidade de ler ainda o caso Dora, eu vou trazer para vocês os dois sonhos. E também quero dizer que no outro vídeo uma pessoa me chamou a atenção a propósito de um equívoco que eu teria cometido e está corrigido lá nas respostas, ok? Mas enfim, o primeiro sonho de Dora é um sonho bastante curioso, né? Vamos situar então essa jovem paciente de Freud que lhe chega através do pai. Inicialmente ela não queria ir conversar com Freud, mas o pai insiste e o faz por quê? Porque Dora vinha apresentando alguns sintomas depois de uns incidentes que se deram, e esses incidentes ela reportou aos pais, né, queixando-se do famoso Sr. K, que era o marido da pessoa com quem ela de fato tinha um interesse bastante comum às histéricas, que é esse interesse sobre o mistério da feminilidade, sobre o que é ser uma mulher para um homem. Mas o primeiro sonho, que ele acontece já no transcorrer dessa análise, foi uma análise que durou muito pouco tempo, porque, como Freud mesmo, depois escrevendo o seu artigo sobre a transferência, ele vai dizer que ali, de alguma maneira, ele meio que se desculpa, né? Ele, de alguma maneira, não havia se dado conta do que era, de fato, o objeto de desejo da Dora, e não tinha se dado conta, portanto, também da questão transferencial de Dora, porque Dora comenta, né, no sonho, num desses sonhos, que ela tinha sentido cheiro de fumaça. E vocês sabem que Freud era um fumante inveterado de charutos, o que provavelmente lhe causou um câncer na garganta, na boca, né, do qual depois ele vem a falecer. Mas então, o primeiro sonho de Dora é bastante curioso. Ela diz que a casa dela, né, estava em chamas, que o pai encontrava-se à beira da sua cama, de pé, e ele a desperta. Ela se levanta e se veste rapidamente. A mãe estava em outro cômodo da casa e demora a alcançá-los, a estar com eles, porque ela queria salvar uma tal de uma caixinha de joias, né? Mas o pai diz à sua mulher: recuso-me a deixar que eu e meus 2 filhos corramos o risco de de morrermos, de sermos queimados por causa da sua caixa de joias. Então, no sonho ainda, ela relata que os 3 descem as escadas e logo ela se encontra fora de casa, com o que, saindo de casa, ela desperta.
Esse sonho, Freud vai nos dizer que ele ocorreu logo depois da famosa cena do lago, que eu já vou explicar para vocês. Quando o Sr. K lhe revela que sua mulher nada significava para ele. Ainda durante a descrição desse sonho, Freud faz referência ao texto A Interpretação dos Sonhos, onde ele vai nos dizer que todo sonho é satisfação de desejo, mesmo que ele compareça sobre a forma de insatisfação. Porque a representação do sonho age, de fato, como um disfarce ao desejo inconsciente, esse desejo recalcado. E, salvo nos sonhos das crianças, um desejo inconsciente, né, tem a força pulsional necessária à formação de um sonho, né? Só um desejo inconsciente tem força, tem energia suficiente, energia pulsional suficiente para produzir um sonho. Essa questão do salvo nas crianças bem pequenas também é uma coisa que a gente precisa trabalhar num outro momento, onde eu gostaria de poder falar um pouco mais detidamente a propósito das análises com as crianças. Mas eu gostaria agora de voltar à cena do lago, a famosa cena do lago. Essa cena é decisiva, porque ela, na verdade, Dora, ela aceita a corte do Sr. K, mas com o interesse em, através dele, escutando eventualmente o que ele pudesse dizer, né? E também mantendo essa relação tácita, quadripartida, ela com o Sr. K, fazendo a corte, e o pai fazendo a corte à senhora K, ao mesmo tempo ela mantendo uma relação muito próxima com a senhora K, que a inicia nos segredos da sexualidade. E Dora, quando o senhor K viajava, dormia na cama com a senhora K. Então ela pretende manter esse status quo. O pai fazendo a corte e recebendo, né, os favores da senhora K. O pai dela era, vocês vão ver no outro sonho, o pai era uma pessoa doente. Então, de certo modo, esse pai impotente, com essa relação edípica de Dora com seu pai, de algum modo ela satisfaz todas as condições do que é próprio ao sintoma da histérica, que é esse sintoma que remete ao desejo de manter um desejo insatisfeito, não só pela interdição do incesto, que comparece na relação de um pai ou de uma mãe com seus rebentos, mas porque, na sua fantasia, esse pai era um pai falho, um pai impotente. Então, o que é importante guardar a propósito da histeria é essa identificação ao pai por procuração, porque esse pai mantinha por que por procuração? Porque ele mantinha supostamente uma relação com a senhora K, de alguma intimidade, e com o senhor K aceitar a corte, desde que essa distância tácita entre o senhor K e ela fosse mantida. O comportamento de Dora é mais o de uma esposa ciumenta do que uma filha, o que nos faz, portanto, pensar no complexo de Édipo, onde, na fantasia da menina, há um forte erotismo, na grande maioria das vezes, dirigido ao pai. Essa relação interditada da filha com o pai em Dora, ela comparece de uma maneira bastante conveniente na medida em que seu pai estava interessado
pela senhora K. Então, nós temos aí uma dupla identificação. Por um lado, ela se identifica ao pai nessa corte que é feita a senhora K, e por outro lado, ela também se identifica ao senhor K na suposição de que ele tinha uma relação desejosa em relação à sua mulher. E o sintoma que Dora apresenta é o sintoma da tosse. É um sintoma muito interessante, porque a senhora K também apresentava esse sintoma, só que no avesso do comparecimento sintomático. Dora tinha essa tosse toda vez que o senhor K estava presente, e a senhora K tinha esta tosse toda vez que... Não, é justo o contrário. Dora tinha a tosse quando o senhor K se ausentava e a senhora K quando o senhor K estava presente. Não vai dar tempo da gente trabalhar o segundo sonho, mas eu posso deixar aqui para vocês, né, que os sintomas de Dora, essa tosse e também as dores abdominais, não eram de forma alguma os sinais de uma doença física, de fato, mas a expressão do conflito inconsciente. Que conflito? Esse conflito em relação ao que ela desejava e ao que ela demandava. Na próxima vez, nós vamos trabalhar um pouco mais os sonhos de Dora a partir do segundo sonho, e eu vou tentar explicar todas essas coisas que eu deixei em suspenso nesse vídeo. Até lá!